pessoal, tudo bem? Olha, mais uma vez estou voltando aqui depois de alguns dias sem poder gravar, né? Estava enfrentando aqui alguns probleminhas, né? Vou dizer assim para não assustar vocês, os probleminhas aqui com a minha família e aí eu não tinha liberdade, não tinha tempo, não estava também com a cabeça boa para gravar os meus vídeos para colocar aqui no canal. E finalmente hoje eu pude vir aqui fazer esse vídeo para dar um sinal de vida aqui para vocês. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí com você? Se tiver, é um prazer ter você aqui, tá? Fico satisfeito de tê-los aqui assistindo os vídeos, né? E se você puder, já deixa o like. Se também puder, comente, compartilhe, nos ajude a fazer esse canal crescer um pouco mais, tá? Bom, e eu estava pensando, né? Estava eu pensando no que é o ser humano. O ser humano que realmente foi uma das piores coisas que já apareceu nesse planeta Terra. Se você achar que eu sou muito pessimista, então, meu amigo, você já pode ir se retirando, porque aqui não é que eu seja pessimista, eu sou realista. Então, pela minha visão de realidade, hoje que eu penso fora da caixinha, hoje que eu consigo enxergar a realidade como ela é, eu não vejo nada de bom no ser humano. O ser humano foi uma invenção mal sucedida de quem o inventou, né? E eu espero que não tenha nenhuma divindade que tenha porventura inventado, tenha criado o ser humano assim como ele é, né? Esse universo de complexidade. O ser humano é muito complexo. E se caso fosse Deus, o Deus da Bíblia, quem o criou, quem criou o ser humano, então foi uma das maiores cagadas que esse Deus já fez, foi o próprio ser humano. E olha que ele tem o ser humano, né, tem para quem puxar. Se o ser humano não presta, né? Se o ser humano não presta, é exatamente porque ele tem para quem puxar, porque seu feitor, seu criador também não presta. Se o ser humano é uma merda, seu Deus que o fez também é uma merda. Você concorda? Isso eu estou partindo do pressuposto, de que foi Deus quem fez o ser humano. De que foi Deus quem fez o ser humano, tá? Então, se caso de fato foi Deus quem fez o ser humano, que eu não creio, não acredito nisso, mas a gente coloca assim numa perspectiva da fé para que você possa entender, porque hoje a nossa sociedade brasileira ela é toda contagiada, né? São uma verdadeira nação Walking Dead da fé, porque se a gente não falar de fé, não lhe toca. Então, se Deus criou o homem, realmente o homem tem para quem puxar. O homem que é esse poço de maldade, né? É mal desde a sua meninice.
da sua infância. É mentiroso, é enganoso, é covarde, é traiçoeiro, é sanguinário, é frio, é calculista, é trapaceiro, né? É tudo de mal que possa existir, o ser humano carrega no seu DNA, carrega em si. E o Deus da Bíblia, que segundo os textos de Gênesis criou o homem, segundo a Bíblia toda, né? Criou o homem, ele também não é diferente. É um Deus truculento, covarde, omisso, que não está nem aí para a sua criação. As suas criaturas nesse plano terreno sofre para danar, sofre para se lascar, e Deus nenhum aparece, né? Não aparece por hipótese alguma, para nada, absolutamente, para nada. Isso significa que ele abandonou o traste que ele criou, entende? Ele abandonou a porcaria do homem que ele criou, né? O filho o FDP que criou o homem abandonou ele aqui na Terra. Está jogado, está à deriva. Então, daí, como o homem não presta mesmo, o homem é o pior ser que existe nesse contexto terreno. É pior do que os animais irracionais, né? É pior do que os animais sanguinários, violentos da selva. É pior. Você está me entendendo? Daí, como o ser humano é tudo isso, esse poço de maldade, aí foi que surgiu a Bíblia com as suas religiões, né? Surgiu a Bíblia com as suas religiões, com os seus deuses, com as suas invenções. Para quê? Qual foi o propósito? Para tentar melhorar esse traste desgramado que é o ser humano. Aí surgiu a crença no inferno, que o inferno impõe medo. E aí talvez com a invenção do inferno, a criação do inferno, o homem melhoraria as suas atitudes. O que não mudou muito, porque o homem continua sendo cada vez mais violento, mais truculento, mais maldoso, malvado, perverso e pervertido. Aí tem a questão do grande juízo final, onde o homem vai ser jogado no lago de fogo que arde com enxofre, onde será lançado a besta, o falso profeta, o anticristo, Satanás e os demônios. Tudo invenção da cabeça do homem, no afã de tentar melhorar a porcaria que é o ser humano. Só, meu amigo, que não adianta. Eu tô usando aqui esses argumentos baseado num belíssimo vídeo da Carla Prado. Minha amiga Carla Prado, se você assistir esse vídeo, eu emprestei umas palavras suas, porque palavras inteligentes, muito inteligente, né? Ela realmente é uma figuraça. Então, assim, se esses dogmas, se essas criações apavorantes que estão na Bíblia resolvesse a questão de melhorar o traste que é o ser humano,
O Brasil que eu diga. Sim, o Brasil que eu diga. O Brasil teria todos os predicados, né, para confirmar essa realidade. Porque o nosso país é a população gigantesca, país de tamanho continental, que tem uma população, em sua maioria, religiosos, que tem uma fé, que são crentes, que são católicos, mas que têm uma fé nesse Deus, que leem a Bíblia, que amam a Bíblia, né? Mas é uma nação, é um país extremamente violento, não tem segurança, onde as pessoas matam as outras por besteira, por banalidades, e as penitenciárias estão aí abarrotadas, já não tem mais onde colocar gente malvada, criminosos, homicidas, feminicidas e tantas coisas. Então por aí você tira que não resolve. Questão de trono branco, juízo final, inferno, né? A ira de Deus, o castigo de Deus, nada disso resolve a questão da maldade humana. O ser humano continua sendo cada vez mais perverso, maldoso, truculento, assassino, criminoso, sanguinário, né? O pior possível. Dessa humanidade não se pode esperar nada. Não se pode esperar nada de bom. Então, a religião, ela não ajuda, meus amigos. A religião não serve para nada, para ajudar não. Serve para atrapalhar, para iludir, para dar uma falsa sensação de segurança, de recompensa, de redenção, não é? Isso é um absurdo. Cada coisa que a gente vai vendo é mais absurda que a outra. Porque, veja só, se de fato Deus fosse um ser bondoso, interessado no bem da humanidade, as coisas não estavam descarrilhadas como estão. Você concorda? Lá no início, quando a porcaria do homem apareceu, ele já teria corrigido. Por que Deus não fez um recall com a humanidade, com a sua criação, com o melhor da sua criação? Por que ele não fez um recall? Você sabe o que é um recall? Recall é aquela correção que as empresas fabricantes de automóveis fazem com uma certa linha de automóveis que por acaso tem uma peça que coloca em risco a integridade física do proprietário, do usuário. Então eles mandam um comunicado para os proprietários daquela linha de carro levem os carros para as concessionárias, onde eles vão fazer a retirada daquela peça e substituir por uma peça adequada, né? Então isso seria um recall de Deus. Se Deus fosse interessado em cuidar do homem, em melhorar a sua criatura, a sua criação, ele teria chamado a humanidade, não teria matado eles no dilúvio, ele teria chamado a humanidade, consertado eles, né, para dar uma vida mais segura para essa humanidade. E aí, na verdade, a mancha do caráter não é do homem. A mancha no caráter é desse Deus que criou o homem. Criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, vagabundo que ele é, fez uma casinha para o homem, no Jardim do Éden, fez uma casinha, né? Submeteu o homem, primeiro casal,
a cair numa pegadinha sacana, né? Uma pegadinha sacana, e aí, como se não bastasse, desceu, culpou o miserável do homem e ainda castigou o homem, expulsando ele da sua presença, e depois o homem veio a colher consequências segundo a fábula da história da criação. Que isso não é assim. Não tem Deus nenhum, tudo não passa de fábulas, de lendas, mitos e plágios. Uma baita de uma mentira que ilude as pessoas, né? Mas ainda assim tem milhares de retardados que acreditam nessa lenda. Então esse Deus é tão mau caráter que ele fez toda essa cagada e não tá nem aí para a humanidade. Então pessoal, é para quem pensa, para quem tem raciocínio, não tem lógica. A religião é uma porcaria, é um lixo. A Bíblia é um livro miserável, maldito, desgraçado, que não serve para porcaria nenhuma, nem para limpar a bunda, não serve. Eu não gasto tempo. Se eu precisasse ir ao banheiro, eu não limparia a bunda com papel da Bíblia, com as folhas da Bíblia. Não presta, não serve, né? A Bíblia vale menos do que papel higiênico. Infelizmente as pessoas que não reconhecem isso aí, né? Tá? Então foi isso que eu quis dizer aqui, tá? O homem é um ser que não presta mesmo, não presta. A grande tendência do ser humano é isso aí. Você vê que o ser humano só tem um resquíciozinho de alguma coisinha boa quando ele é criança, bem nos primeiros dias. Depois que ele vai crescendo, vai ficando miserável. E aí por fim tem que morrer mesmo, tem que se acabar, né? Seria tão bom se as pessoas não gerassem mais ser humano, sabe? Não gerassem mais filho, se parasse por aqui mesmo. Seria tão bom. Mas infelizmente cada vez mais as pessoas vão gerando mais desgraça para esse mundo, né? Mais trastes ruins na pessoa do ser humano, tá bom? Então quero deixar aqui esse pensamento. Se você concorda, deixa o like, comente, compartilhe, tá bom? Meu abraço.